Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. A Bíblia está dividida nestas duas grandes secções, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E nós temos estado a acompanhar, ao longo dos últimos programas, o primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de São Mateus. E já vamos no capítulo 24, estamos no verso 14 deste mesmo capítulo. E Jesus Cristo tem estado a falar de um dos seus maiores sermões, o chamado Sermão Profético de Jesus, em que ele fala acerca do futuro das coisas, aquilo que iria acontecer. Jesus não está a falar aqui acerca da igreja, está a falar muito mais acerca daquilo que iria acontecer com a nação de Israel. Ainda que, de alguma forma, a igreja é abordada um pouco aqui, e penso que podemos tirar alguns princípios para a nossa vida diária aqui, mas o ênfase deste texto aqui é realmente sobre a nação de Israel. E Jesus fala acerca dos sinais que iriam preceder a sua segunda vinda no final dos tempos. Quais seriam eles? E vemos que um dos sinais é de facto essa grande tribulação que o povo de Israel irá passar. Não só o povo de Israel, mas todo o mundo passará por ela também. A Igreja de Jesus Cristo, nessa altura, já não estará sobre a terra e nós iremos continuar a ver aquilo que Deus tem para nos dizer através destes textos. Diz assim o verso 14: E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Este Evangelho do Reino é aquele Evangelho que João Batista pregou. Não sei se está lembrado dele. A mensagem que continha esta pregação de João Batista era aquela que dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Esta era a grande mensagem que João Batista tinha para anunciar. E esta foi a mensagem também que Jesus começou a anunciar no início do seu ministério. Também foi a mesma mensagem que os apóstolos foram enviados para anunciar. Mas a certa altura Jesus nos mostra claramente que a sua mensagem não era só arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, mas, digamos assim, Jesus transformou-a num convite e ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este, de facto, era o desafio de Jesus Cristo para cada um de nós nos nossos dias. É nos aproximarmos de Jesus quando estamos cansados e oprimidos. Diríamos assim que, nestes dias que correm, o Evangelho que é anunciado é um Evangelho de graça. É um Evangelho da bondade de Deus. Não tanto o Evangelho do Reino, porque não sabemos realmente quando é que Jesus Cristo irá estabelecer o seu reino na sua totalidade, porque para isso era necessário que ele estivesse presente aqui na terra, mas é o Evangelho da graça. Não é um outro Evangelho. Não estamos a dizer que há dois Evangelhos, de forma alguma. Há um só Evangelho. Só que diríamos que é uma outra face deste mesmo Evangelho. É como uma moeda que tem duas faces. O Evangelho é também assim. O Evangelho do Reino é quando Jesus Cristo está no nosso meio fisicamente, o seu corpo, e o Evangelho da Graça é o anúncio de Jesus Cristo, da bondade de Deus para o homem e a solução que Deus traz ao homem para que o homem se possa aproximar de Deus. Nós temos visto pela palavra de Deus, e já várias vezes anunciamos aqui, que a salvação do homem, a solução para a vida do homem, sempre foi, desde a antiguidade até aos nossos dias, pela fé na morte de Cristo. Agora talvez você está a perguntar, mas como pela fé na morte de Cristo? Então, antes de Jesus nascer, já as pessoas tinham fé na morte de Cristo? Eu quero dizer que sim. Talvez eles não percebessem todas as coisas, mas os sacrifícios que foram deixados na lei de Moisés e antes da própria lei de Moisés apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo. Talvez está lembrado da afirmação de João Batista que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto disse João Batista quando olhou para Jesus Cristo. Ou seja, todo aquilo que a Bíblia fala no Antigo Testamento sobre o Cordeiro que era entregue para perdão dos pecados apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Então talvez poderíamos ilustrar isto mais ou menos assim, usando talvez a personagem de Abel.
Quando em Gênesis capítulo 4, verso 4, Abel, e nós já estudámos isto aqui no nosso programa, trouxe um cordeiro para sacrificar a Deus, alguém poderia perguntar, mas Abel, por que é que estás a trazer um cordeiro para sacrificar? Achas que este cordeiro te vai tirar os pecados? Talvez ele respondesse, creio que não é o cordeiro em si que me tira os pecados, mas ele aponta para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu faço isso por obediência a Deus. Eu faço isto por fé, porque creio na bondade de Deus. Então Abel olhava, digamos assim, para o futuro e via a pessoa de Jesus Cristo como esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, usando as próprias palavras de João Batista. Então temos aqui o Evangelho, digamos assim, do Reino. Jesus está a dizer que este Evangelho do Reino deverá ser anunciado em todo lugar antes que venha o fim. Esse Evangelho do Reino que anuncia a presença e a vinda de Jesus Cristo aqui à Terra e será feito então pela nação de Israel. Esse povo que era considerado o povo de Deus durante muito tempo, mas que foi aberto um parêntese, digamos assim, na história da humanidade, introduzindo assim um novo povo, um novo conceito de povo, que é este povo feito de várias etnias, várias raças, debaixo de um sangue, que é o sangue de Jesus Cristo, debaixo de uma só bandeira, que é a bandeira de Jesus Cristo. Este é o novo povo de Deus, aqueles a quem Deus chamou para seu povo e tornar deles algo especial. Então estamos a viver este período agora, o período chamado da Igreja. Mas aqui o Evangelho do Reino é anunciado essencialmente para a nação de Israel. Nós sabemos pela palavra de Deus que pela lei nunca ninguém se salvou. Não havia possibilidade ao homem, pelo facto de cumprir todas as regras, cumprir toda a lei, encontrar, digamos assim, salvação. Então é claro que a salvação sempre foi e sempre será pela fé em Jesus Cristo e é Ele que de facto nos pode conduzir a Deus. Continuando o nosso texto, a pergunta que se levanta é: então que sinal haverá para o final da era? Jesus responde: quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Este é o grande sinal. Agora a questão que se levanta é, afinal, o que é este abominável da desolação? Poderemos dar, enfim, alguns sentidos a esta expressão de Jesus Cristo. Aliás, o próprio Jesus diz: quem lê entenda. Não será certamente uma leitura simples e um entendimento fácil, mas creio que a questão aqui é claramente quanto ao próprio Anticristo. Já houve um período na história da humanidade, e o próprio Daniel registrou isso no seu livro, que encontramos no Velho Testamento, e chegaremos lá, quando estudarmos iremos com mais calma passarmos por estes períodos da história, mas referia-se de facto à profanação que o governador Antíoco Epifânio fez quanto ao sacrifício de uma porca no templo em Jerusalém. Isso era algo que era contrário claramente às indicações que Deus tinha dado quanto à purificação do templo. Os porcos naquela altura eram considerados animais imundos aos olhos do povo de Israel e por orientação de Deus. E seria impensável um sacrifício de um animal deste tipo. Então, de facto, este governador profanou o templo dessa forma. Então, aqui o abominável da desolação identifica, por um lado, este governador, Epifânio, mas ao mesmo tempo aponta também para o Anticristo. Por isso Jesus diz: quando virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Jesus está a falar também e aponta essencialmente para o Anticristo, aquele que viria de realmente transformar a vida das pessoas, e seria de facto uma desolação e seria algo abominável que ele iria fazer. Se por um lado já respondemos a quem é de facto este abominável da desolação, por outro lado agora falta-nos responder o que é então o lugar santo. Jesus está a falar de um lugar geográfico. Se for essa a interpretação que damos aqui, então mais uma vez reforça a ideia de que a Igreja não pode estar presente neste período de tempo. Porque se nós entendemos aquilo que a Bíblia diz, a Igreja hoje, as pessoas que constituem a Igreja, são o santuário de Deus.
então significa que não há um lugar geográfico específico neste momento, não há esse lugar santo neste momento. E ele só passará a ter sentido de novo quando a igreja for retirada da terra. Aí sim, o lugar geográfico do templo em Jerusalém voltará a ter a importância que no passado tinha. E só nesse sentido podemos entender que esse lugar santo poderá ser de alguma forma desonrado com a presença desse abominável da desolação. Depois Jesus continua a falar à nação de Israel e diz: então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. E depois diz ainda: quem estiver sobre o eirado não deixa atirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volta atrás para buscar a sua capa. E ai dos que estiverem grávidas e de as que amamentam naqueles dias. Jesus está a dar algumas orientações e a dizer para as pessoas terem algum cuidado na sua ação. Mais uma vez, Jesus coloca estas palavras claramente dentro do território judaico. Portanto, não é uma situação generalizada pelo mundo fora, muito menos referindo-se à igreja. E fala aqui da fuga para os montes, de retirar as coisas de casa, de não voltar atrás. Jesus está a falar das circunstâncias que vão rodear, de alguma forma, este período chamado de grande tribulação, que virá essencialmente sobre a nação de Israel, mas de alguma forma todo o mundo irá ser tocado por esta situação. Diz ainda: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Mais uma vez se refere aqui às tradições judaicas, não àquilo que nós como cristãos praticamos. Os cristãos, na sua maioria, não guardam o sábado, antes pelo contrário, guardamos o domingo, pois foi nele que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos, e para nós o domingo é de facto o dia bastante importante para o nosso calendário cristão, e não o sábado em si. O sábado é verdade que vem na Bíblia, que devemos guardar um dia para a adoração a Deus, e nós cristãos, por causa da ressurreição de Cristo, optamos por guardar o domingo. E por isso mais uma vez reforça essa ideia de que Jesus não está a falar para a sua igreja, não está a falar para cada um de nós. Então Jesus está a anunciar algumas advertências àqueles que vão viver este período e que de facto orem para que as circunstâncias que vão rodear esta situação não aconteça nem no inverno, nem num dia de sábado. No verso 22 diz: não tivesse aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Jesus nos fala mais uma vez dos escolhidos. Aqui não são a igreja, mas de facto aqueles a quem Deus vai escolher. Como disse, a salvação em todo o tempo, quer aqui neste período de grande tribulação, quer agora neste momento, quer no passado, sempre foi e sempre será pela fé em Jesus Cristo. E mais uma vez aqui estes escolhidos são aqueles que honram e procuram a comunhão íntima com Deus. Haverá sinais bem claros sobre este final destes tempos, e eles serão a guerra, a fome, a morte, largas milhares de pessoas dizimados por estes fenómenos, e isso identificará a situação da grande tribulação, aquele período em que a nação de Israel será provada, mas as nações em torno dela também irão padecer neste período de tempo. Por isso, se não tivessem sido abreviados aqueles dias, praticamente ninguém se salvaria. E o livro do Apocalipse relata exatamente o que acontecerá neste período, que não sabemos ao certo quando irá ocorrer. Não vale a pena, e infelizmente muitas vezes seitas têm vindo aí a lume tentando identificar qual seria o período de tempo em que Jesus Cristo iria aparecer, quais as datas, dando datas. Cuidado, tenham muito cuidado com aquelas pessoas que se aproximam a dizer: Jesus Cristo vai vir dia tal, ou no dia tal Jesus Cristo vai descer. Não aceite este tipo de situações. O próprio Jesus alertou para isso, dizendo: cuidado com os falsos mestres, cuidado quando alguém vier dizer: olha, vi o Cristo ali, vi o Cristo aqui. Não creiam nessas afirmações, porque ninguém sabe o dia nem a hora em que Jesus voltará. Tenhamos muito cuidado com essas afirmações, essas ditas profecias do aparecimento de Jesus Cristo.
Ninguém sabe quando isso acontecerá. Então é importante que deixemos as populações, por um lado, tranquilas, por outro lado, vigilantes. Estejam atentos, porque esse é o desafio de Jesus Cristo. Porque como ninguém sabe o dia nem a hora, então é melhor estarmos sempre preparados para a chegada de Jesus. Jesus aqui volta ao texto dizendo: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Como temos aqui este texto bem claro que eu acabei de comentar. E o verso 24 continua dizendo: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estes grandes milagres vão ocorrer. O anticristo e os falsos mestres têm poderes. E isto alerta-nos. Nem tudo aquilo que é espetacular é necessariamente vindo de Deus. Você que me está a ouvir, talvez ouça pessoas dizer: não, mas ocorreu um milagre não sei onde, num determinado lugar. Não, de facto aquela pessoa não segue a Deus, mas fez este milagre ou aquele milagre. Não é de estranhar. O próprio Jesus já nos alerta para essa situação, dizendo que os falsos mestres farão milagres. Esses falsos mestres terão poderes extraordinários para fazer coisas maravilhosas. E para quê? Com que fim? De enganar, se fosse possível, os próprios eleitos. Mas como isso não é possível, quem tem uma experiência com Cristo não se deixa enganar, ou não deveria deixar-se enganar. É bom termos cuidado e ouvir bem as palavras de Jesus Cristo. É verdade que muitos milagres ocorrem por aí, muitos deles atribuídos até a pessoas que andaram com Jesus, mas só Jesus Cristo, só Ele pode fazer de facto esses milagres. Os outros que vêm, esses milagres que aparecem por aí, se não vêm em nome de Jesus, de facto poderão vir do maligno. E isso é preciso estarmos atentos. O próprio Jesus nos alertou sobre essa questão. Não é possível enganar o povo de Deus que está alicerçado na palavra, se nós de facto olharmos para a Bíblia e mantivermos fiel àquilo que Jesus Cristo nos ensina. Será difícil sermos enganados. Por isso a importância de voltarmos constantemente à palavra de Deus. Verso 27. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não sairás. Ei-lo no interior da casa, não acredites, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. É necessário nós entendermos como Jesus Cristo vai voltar da sua segunda vez. Não será como na primeira, em que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, esteve no nosso meio, fez milagres no nosso meio. A próxima vinda de Jesus Cristo será num relâmpago. E todo o olho verá, porque será um fenómeno a nível planetário. E hoje em dia, mesmo que Cristo não passasse por todo o globo terrestre, com os mídias que existem, seria relativamente fácil haver uma cobertura mundial deste fenómeno. Mas será um fenómeno a nível mundial, em que toda a gente saberá que Cristo veio a segunda vez. Por isso não acreditem se alguém diz: olha, Cristo vai aparecer aqui, Cristo vai aparecer ali. E no nosso país, infelizmente, volta e meia, acontecem situações destas. Não se deixem enganar por esses falsos anúncios de Cristo. No verso 29 continua dizendo: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Vemos aqui algumas catástrofes naturais, nós iremos comentá-las também quando falarmos do livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Neste momento aqui, enfim, muitos filmes já têm sido feitos sobre estas possibilidades que aqui encontramos, quer através de possibilidades de guerras nucleares, quer através mesmo da queda de, enfim, asteroides no nosso planeta, poderiam provocar exatamente isto que Jesus Cristo aqui acabou de relatar. Mas nós iremos comentar mais aprofundadamente esta questão quando tratarmos do livro de Daniel ou o livro do Apocalipse. E aqui verificamos é que o sinal do Filho do Homem aparecerá. Que sinal então é este? Eu creio que poderá estar relacionado com o sinal que aparece no Velho Testamento, quando a nação de Israel ainda andava pelo deserto, em que aparecia uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, em que aparecia, digamos assim, a glória de Deus. Quando, por exemplo, no templo se faziam os sacrifícios, aparecia a glória de Deus no templo e enchia todo o templo. Eu creio que é da glória de Cristo que se está a falar.
Não se está a falar de uma outra coisa a não ser a glória do próprio Cristo, manifesta a toda a humanidade. Assim como dizia o Evangelho de São João, nos seus primeiros versículos do primeiro capítulo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Podemos ver esta glória quando Jesus Cristo vier à terra e estabelecer o seu reino. Será este o grande sinal do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Este é o grande sinal que nós iremos todos a reconhecer, porque todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Eu estou, sinceramente, ansioso por esse dia em que Jesus Cristo trará à terra justiça para todos, em que Jesus Cristo irá estabelecer o seu reino. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mais uma vez, não estamos aqui a falar da Igreja, estamos a falar dos seus filhos que ficaram durante este período difícil, que será a grande tribulação, porque a Igreja com Jesus Cristo virá também nesta altura à terra, de acordo com aquilo que entendemos das Escrituras. A Igreja é retirada antes deste período de tribulação e descerá com Cristo e com a sua glória neste mesmo período em que Jesus vai estabelecer o seu reino. No verso 32 diz ainda: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Este é o grande sinal que Jesus Cristo nos indica. Devemos estar atentos e conhecer bem os tempos. Devemos estar sempre preparados para receber a pessoa de Jesus Cristo. No próximo programa, nós iremos continuar a olhar para esta mensagem de esperança que Jesus Cristo traz, mesmo no meio da adversidade. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.